Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Arashi Educa. Eu sou o professor Júlio César e nós vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos começar a falar sobre números inteiros. E, para a gente recordar um pouquinho, nas últimas aulas nós falamos sobre o conjunto dos números naturais. Quero recordar com vocês que o conjunto dos números naturais é um conjunto numérico que foi criado para se realizar a contagem. Seja contagem de objetos, seja contagem de animais ou pessoas, enfim, nós utilizamos o conjunto dos números naturais para se fazer uma contagem. Então, ele começa com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. Ou seja, ele tem infinitos termos. E quando eu pego esses números associados à contagem 1, 2, 3 e insiro o zero, então eu tenho todo o conjunto chamado conjunto dos números naturais. Vou colocar aqui para vocês, o conjunto dos números naturais é representado pela letra N. Ela pode ser escrita dessa forma ou pode ser escrita dessa forma. Tudo bem? Então, nós aprendemos sobre o conjunto dos números naturais e em seguida a gente passou para as particularidades desse conjunto. E nós falamos um pouquinho sobre subconjuntos e relações de pertinência. Então, nós chegamos a falar que quando eu tenho um conjunto, o que vem a ser um subconjunto? Um subconjunto é um conjunto diferente daquele conjunto original? Sim, porque ele tem alguns elementos a menos, ou seja, ele está dentro, ele está contido dentro de um conjunto maior, dentro de um conjunto original. Então, eu sei que o conjunto dos números naturais, ele é o quê? Não se esqueça que para me expressar um conjunto, eu tenho que colocar uma chave. Vamos colocar aqui 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, ou seja, até o infinito. Eu posso criar um subconjunto, do meu conjunto dos números naturais. Como é que eu faço isso? Eu preciso apenas escrever a lei de formação. Por exemplo, o conjunto dos números naturais pares, coloquei um P de par aqui, certo? Então, subconjunto NP é o quê? 0, 2, 4 e assim por diante. Então, o conjunto natural par é um subconjunto dos números naturais. Aqui eu coloquei para vocês verem um conjunto maior, que é o conjunto A, que tem os elementos 5, 2, 4, 3 e 1. E dentro desse conjunto maior chamado conjunto A, eu tenho o conjunto B, que tem os elementos 1, 2 e 3, e o conjunto C, que tem 2 e 4. O que eu posso dizer, então? Que o conjunto A é o conjunto maior, ou seja, o conjunto B e o conjunto C está o quê? Contido. O que significa estar contido? Está dentro, faz parte do meu conjunto A. Tudo bem? Então, isso a gente aprendeu na última aula, muito importante, muito interessante. Para quem não assistiu essa aula, retome, veja na internet, veja no YouTube, que vai fazer muita diferença para vocês, ok? E agora a gente vai falar sobre números inteiros. E para falar sobre números inteiros, eu gosto muito de relacionar com temperatura. Coloquei essa imagem para vocês, que é uma imagem onde eu consigo enxergar um ambiente que caiu neve. Parece ser até uma rua, não sei. Por que caiu neve? Quer dizer que a temperatura caiu muito. E a nossa referência de temperatura em graus Celsius é o quê? É a partir do zero. Eu tenho números maiores que o zero. Na nossa cidade, normalmente, a gente tem temperaturas que variam assim, entre 18, 20, 22, 25. Às vezes eu tenho temperaturas inferiores a esse valor, mas salvo exceções, a gente consegue enxergar ou consegue sentir temperaturas menores que o 0 graus Celsius, porque na nossa região isso não acontece. Mas existem lugares que tem. E quando acontece isso, que a temperatura fica abaixo do 0 graus Celsius, eu vou ter então os que eu chamo de números... Desculpa. Eu vou ter o que eu chamo de números negativos. Os números negativos são justamente os números que eu estava acostumado a ter números após o zero. Então, do zero para frente. Quando eu fico no negativo, quer dizer que é abaixo de zero. Então, é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Deixa eu te contar um segredo. Os números inteiros serão aqueles números, todos aqueles números que eu já conheço dos naturais,
agora com o sinal de menos, o sinal de negativo, para simbolizar que ele é justamente isso, ele é negativo. Eu vou estar, entre aspas, devendo, tá certo? Então aqui, ó, vamos pensar um pouco. Quais números responderiam os problemas à frente? Então a gente vai pensar. E aqui eu coloquei para vocês alguns números. Percebam que esse número 5, ele é positivo. Aqui eu tenho menos 8, negativo, menos 30, negativo. Só para já mostrar para vocês, esse número 5, então, ele é um número natural, n. Esse número menos 8 e esse número menos 30, ele é o quê? Ele é um número inteiro. E a letra a qual eu simbolizo os números inteiros é um Z, tá? Então, o número menos 30 e o menos 8 correspondem ao conjunto Z do conjunto dos números inteiros. Mostrando para vocês, ou melhor, ressaltando para vocês, que o conjunto dos números inteiros, ele é um grande conjunto. E o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Olha que incrível isso. Isso significa dizer que aqui, ó, eu tenho meu conjunto que eu chamo de conjunto Z. E aí, aqui dentro do meu conjunto Z, eu tenho um subconjunto, que é o conjunto N. Por consequência, o que acontece? Todo número natural, ele obrigatoriamente vai ser um número inteiro. Júlio, então eu posso dizer que todo número inteiro é um número natural? Não. Por quê? Os números negativos não correspondem ou não são naturais, certo? Então, de novo, todo número natural é um número inteiro, mas nem todo número inteiro é um número natural, tá bom? Então, vamos pensar nessas respostas dessas perguntas que eu coloquei para vocês aqui. A Maria Eduarda, ela tem R$80 no banco e ela realiza uma compra no valor de R$110. Ok. Como é que vai ficar a situação financeira da Maria Eduarda? Então, presta atenção, ela tem R$80 lá no banco. Ela foi lá na loja da dona Sebastiana e comprou lá no débito do cartão dela um sapato, sei lá, de 110. O que aconteceu? Se eu tenho R$80, que é o que eu tenho, e subtrair 110, o que vai acontecer? Eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com um valor negativo, eu vou ficar devendo. E quanto que eu vou ficar devendo? R$30. Aqui, então, eu já tenho outro exemplo de um número inteiro, Z. Percebam, então, que eu estou devendo R$30. Isso não é normal. Eu não consigo contar, e não é relacionado à contagem. Por isso que ele não é relacionado. Ele não está relacionado a números naturais, tá? Então, no caso da Maria Eduarda, eu estou aqui devendo, ou melhor dizendo, ela está devendo R$30, que é um exemplo de um número inteiro. Olha aqui, até o momento, o Cruzeiro, que é um time bastante famoso do nosso estado, ele marcou 40 gols e sofreu 48 gols no Campeonato Brasileiro. Eu quero saber qual o saldo de gols do Cruzeiro, no caso deste campeonato. Então percebam que quantos gols ele fez, quantos gols ele tem. Júlio, o Cruzeiro fez 40 gols. Ok. E quantos gols ele sofreu? Quantos gols ele tomou? Ele levou dos adversários? Uai, tá escrito aqui. Se ele levou, é negativo. Se ele perdeu, ou se ele tomou esses gols, é negativo. Então, é 40 menos 48. Quando você fizer esse cálculo, você vai ter que 40 menos 48 dá menos 8 gols. Quer dizer que o saldo de gol dele é negativo. Ele está devendo. E se ele está devendo, nesse caso, gols, deixa eu só colocar aqui que é um número inteiro, tá? E se ele está devendo 8 gols, significa que a hora que ele conseguir fazer, que a hora que ele tiver um saldo de gol, que ele começar a fazer gols, isso vai ter que debitar aqui nessa dívida que ele tem. Então, vamos supor que depois disso, o Cruzeiro foi lá e jogou contra um outro time e fez 4-0, mas ele estava devendo 8. Então, você tem mais 4 com menos 8, ele vai continuar devendo, mas agora, ficar devendo agora 4 gols, certo? Muito bom. Bueno Brandão, quem conhece a cidade de Bueno Brandão? Já fui lá uma vez, é uma cidade incrível, tá, gente? É localizada no sul de Minas Gerais e chega a registrar a temperatura de 7 graus nas madrugadas. Suponho que numa certa madrugada de inverno, a temperatura variou de 2 graus para 7 graus. De quanto foi a variação de temperatura? Olha esse caso. Ela variou, ela estava em 2 e foi para 7.
temperatura final que era 7, menos 2 graus Celsius, tá? 7 menos 2, 5 graus Celsius. 5 graus positivo. Nesse caso, eu trouxe para vocês, só para lembrar vocês, que eu também tenho um conjunto dos números naturais. É um conjunto N, tá? É o conjunto N, então ele não é negativo. Tudo bem? Muito bom, Júlio. E se eu te perguntasse o seguinte, qual o resultado da subtração de 3 por menos 10? Eu tenho como subtrair 3 por menos 10? Quando eu tenho os números inteiros, sim. Eu posso ficar devendo. E é isso que acontece. Quando eu pego 3 menos 10, eu fico devendo 7. Então, quer dizer que para mim conseguir chegar no zero, eu preciso andar 7 unidades. Tá bom? Durante muito tempo, problemas desse tipo foram considerados sem solução. Porque só se admitia a subtração de A menos B entre dois números naturais, desde que A fosse maior que B ou igual a B. Então, o que acontecia antes da invenção da criação dos números naturais? Eu tinha dois números quaisquer. E esses dois números que eu tenho, ou que eu tinha, para que eu pudesse subtrair o primeiro pelo segundo, obrigatoriamente, o primeiro número tinha que ser maior ou igual. Por exemplo, o 20, para que eu possa subtrair por outro número, vamos supor que eu estou subtraindo por 15. Posso fazer isso, Júlio? Eu poderia antigamente. Por quê? Porque o 20 é maior ou igual a 15. Mas se eu fizesse 15 menos 20, sem os números inteiros, eu não poderia fazer. Por quê? Porque o 15 ele é menor do que o 20. E com a invenção dos números naturais, com a invenção dos números inteiros, desculpa, eu posso fazer. Então, 20 menos 15 deu 5 positivo, número natural, bacana. 15 menos 20, menos 5, ou seja, 5 negativo, certo? Então, com a invenção dos números inteiros, eu consegui justamente fazer, ou melhor dizendo, resolver algumas equações e expressões matemáticas. Então, depois de muito trabalho, de muitos séculos, os matemáticos organizaram o conjunto dos números inteiros, que representamos pela letra Z. Quero destacar bastante essa representação. Então, a letra Z está relacionada aos números inteiros. Por que colocaram a letra Z? Porque os números naturais, eles já têm a letra N. Então, você fala assim, Júlio, óbvio, naturais começa com N. E por que não colocou os inteiros como I? Vou mostrar para vocês que a gente vai usar o I daqui umas aulas para frente, num outro conjunto numérico. E, além disso, o Z, o que significa? A letra Z ela vai corresponder à letra inicial da palavra alemã. Não sou bom em alemão, tá? Zahl. E quer dizer número. Então, por isso que utilizaram para os números inteiros a letrinha Z. Tudo bem? Então, vamos lá. O conjunto dos números inteiros Z é a união dos números naturais N com os números negativos. Então, se você pegar todos os números negativos, inteiros negativos, e acrescentar nesse conjunto os números naturais, você tem o conjunto Z. Observe, então, que o meu conjunto N é aqui, ó. Começo no 0 e vou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Quando eu pego eles e coloco justamente os seus espelhados negativos, lembrar que o zero não é eu não consigo colocar o zero como negativo, não tem como eu ficar devendo R$0, não tem como eu estar com menos 0 gols, tá? Não tem como estar fazendo menos 0 graus Celsius, então o zero não tem como eu colocar ele no número negativo. Mas quando eu pego os demais números aqui e coloco ou acrescento o sinal de negativo, eu tenho então os números inteiros. Então, ó, o 1 positivo, o menos 1, o 2 positivo, o menos 2, o 3 positivo, o menos 3, o 4 positivo, o menos 4, o 5 positivo, o menos 5 e assim sucessivamente, tudo bem? Agora que já sabemos o que é o número inteiro, vamos então pensar nas seguintes questões. É melhor você dever R$5 ou R$30 ao banco? É melhor ficar com menos 5 ou menos 30? Com certeza é menos 5, porque é só eu pagar R$5. Agora, tirar do meu bolso e pôr lá 5. Se eu estiver devendo 30, eu tenho que tirar uma quantidade maior do meu bolso para pagar. Eu tenho que tirar R$30. Está mais quente quando a gente tem uma temperatura de menos 5 graus Celsius ou de quando a gente tem uma temperatura de 1 grau Celsius? 1 grau Celsius, por quê? Porque é um número maior. Ele está à direita, o 1 está à direita do quê? Do menos 5, que estaria aqui, certo?
Muito bem, agora a gente vai fazer alguns exercícios para a gente exercitar o que a gente falou na aula de hoje. Quando comparamos dois números inteiros, negativos, como definir qual deles é o maior? Então, se eu tenho dois números negativos, como eu vou definir qual deles é o maior? Pensa aqui, vou colocar um exemplo, menos 2 e menos 5. Qual deles é o maior? O maior não é o menos 2, por quê? Porque ele está mais à direita da minha reta numérica. Então, como é que a gente vai responder essa questão? Qual deles é o maior? O que tiver o menor valor sem o sinal. O menor valor 2 e o 5, o menor é o 2. Então, o que tiver o menor valor sem o sinal vai ser o maior número. Se eu tiver dois números positivos, como definir qual deles é o maior? Dois números positivos, vou colocar o mesmo exemplo, mas agora positivo. 2 e 5. O 5 não é o maior? Então, para mim definir o maior, basta eu olhar o quê? Eu descarto o sinal, porque os dois são positivos, e olho qual deles é o maior, justamente, ou literalmente. Letra C. Sendo um positivo e outro negativo, como definir qual deles é o maior? Gente, um positivo e um negativo, o positivo sempre vai ser o maior. Nem falo. Você só observa, então, qual é o positivo, tá? Muito bem, letra D. Sendo um negativo e o outro nulo, qual é o maior? O nulo é o zero, tá? Então, o zero, ele o quê? Ele está entre o negativo, ele fica aqui no meio, ó. Eu tenho o zero aqui, negativo e positivo. Então, se eu estou comparando o número nulo com o negativo, o zero é maior que o número nulo. Então, nesse caso, o nulo sempre será maior. Letra E. Sendo um nulo e o outro positivo, qual é o maior? Nulo, negativo, nulo, positivo. O positivo está o quê? À direita. Se o positivo está à direita, o positivo sempre será maior. Então, aqui, o positivo sempre será maior, certo? Vamos para o próximo exemplo nosso. O time do Araxá no Campeonato do Mineiro do Módulo 2 fez 18 gols e sofreu 27 gols. Calcule o saldo de gol desse time e diga qual conjunto esse número pertence. Se ele fez, ele tem. E se ele tem, eu posso marcar para ele. Então, é 18 gols. Se ele sofreu, ele tomou. E ele tomou quantos gols? 27. Então, é negativo. 27 negativo. 18 menos 27 me dá um total de menos 9 gols. Menos 9 é negativo. Olha aqui. Se é negativo, qual conjunto esse número vai pertencer? Negativos são os números relacionados ao conjunto Z, conjunto dos números inteiros. Tudo bem? Pessoal, na aula de hoje a gente falou do conjunto Z, falamos o que são os números inteiros, nós falamos as relações que o conjunto Z tem relacionado ao conjunto dos números naturais, que o conjunto N está contido, está lá dentro do conjunto Z, e que o conjunto Z é o conjunto maior deles, tudo bem? Então essa foi a nossa aula de hoje, queria agradecer a participação de vocês, um grande abraço e até a próxima aula.